10h16, e aí a gente repercute que entre os efeitos negativos da crise econômica que foi instalada no país nos últimos anos está o crescimento do desemprego e também do número de distrato de imóveis aqui no Brasil, ou seja, consumidores que ficaram impossibilitados de continuar pagando o imóvel em construção adquirido e desistiram da compra. No Brasil, a gente tem dados entre 2014 e 2016, foram registrados 137.211 casos desse tipo. E aí esse índice elevado chamou a atenção do governo federal, que convocou várias pastas, os ministérios do Planejamento, da Fazenda, da Casa Civil, para se debruçarem sobre esse tema e resultou na elaboração de uma medida provisória que propõe punições polêmicas até e mais rigorosas para quem desistir desse contrato. É para falar justamente sobre esse assunto que a gente convidou a estar conosco ao telefone o advogado imobiliário da Braga Advogados, Lucas Braga. Lucas, muito bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, Dene e caros ouvintes da CBN, é um prazer falar com vocês. Lucas, para que o ouvinte que de repente nem está sabendo dessa medida provisória, o que é que ela estipula em termos de punições, né, que são polêmicas, rigorosas, como eu falei, nesses casos de distrato de imóveis, sobretudo nessa situação atual do país em que muita gente, até pela perda do desemprego, não está conseguindo nem cumprir os contratos que firmaram anteriormente, né? Exatamente, Dene. O que é que acontece? O governo, vendo isso, né, cenário, na realidade, só para você ter uma ideia, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostrou que de cada 100 imóveis vendidos no Brasil, 40 são devolvidos. Então, como o mercado imobiliário é um mercado muito importante para a nossa economia, o governo ele pretende criar regras, né, para que esses distratos sejam feitos. E aí essas regras elas buscam, na verdade, dar uma maior segurança para as duas partes e também ela visa enrijecer para o consumidor poder fazer esse distrato, né? Enrijecer as regras disso. E aí, entre as propostas dessa medida provisória, a situação do consumidor pode ficar sem receber até 90% de valores já pagos, né? Tem isso também tramitando, né? Na realidade, a gente não sabe ainda o texto da medida provisória, ele ainda está para ser divulgado, mas conversas de bastidores mostram que os consumidores eles poderão ficar até com 50% dos valores que foram pagos. Entendi. E essa atual proposta também quer estipular a multa de 10% do valor global do contrato. Tem essa informação também, Lucas, ou isso ainda também é especulação? Então, Dene, tudo isso ainda é especulação porque o texto oficial ainda não foi emitido. Mas o limite do que a construtora poderá reter, na verdade, será 10% do valor dos imóveis. Do valor do imóvel, né, que foi contratado. Ô Lucas, e diante dessas prováveis, né, punições mais rigorosas para quem desistir do contrato, como é que o consumidor, o cliente ou o proprietário desse imóvel que estava ainda, né, no contrato, na fase inicial, deve proceder, deve se precaver para não ser pego aí de surpresa por essa medida provisória, caso ela seja de fato implementada? Então, Nene, a gente sempre recomenda que o consumidor, quando for adquirir um imóvel, ele se planeje muito bem financeiramente, né? E faça a contratação de um advogado especialista na área imobiliária, porque é muito importante esse assessoramento, até para poder indicar quais são os riscos dos consumidores e eles ficarem precavidos, né, dessas alterações que possa ocorrer aí na legislação. Ô Lucas, antes de finalizar, outro ponto polêmico que vem circulando sobre esse assunto está atualmente no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ, ter determinado que a restituição de valores em caso de distrato seja imediata. E aí essa medida provisória discute ampliar o prazo de pagamento para 180 dias ou até que o imóvel seja vendido, ou seja, o consumidor, a partir desse distrato, teria um longo período aí para receber o dinheiro do contrato, né? Exatamente. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento através da súmula 543 de que essa devolução ela tem que ser imediata. E aí o governo ele também busca flexibilizar, né, a vida aí das construtoras para que elas consigam ter um prazo maior de pagamento, prejudicando realmente o consumidor. Ô Lucas, há alguma perspectiva de quando esse texto final vai ser divulgado ou quando essa medida provisória deve ser editada ou não?
Deni, essa medida era para ter sido divulgada 3 semanas atrás, mas ainda não foi. Então, a nossa expectativa é que isso ocorra aí ou em outubro ou até o final do ano, no máximo. Nos próximos meses, né? Tá ok. Lucas, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Eu que agradeço, Deni. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Muito obrigado. Lucas Braga, ele que é advogado imobiliário da Braga Advogados. E só para você ter uma noção, ouvinte, tem um exemplo que é divulgado a partir dessa medida provisória. Por exemplo, um caso em que o consumidor adquiriu um imóvel de R$600 mil e pagou R$150 mil antes de ficar desempregado e precisa, portanto, agora fazer o distrato. E aí, sob a égide da nova regra, ou seja, a partir dessa medida provisória, caso ela seja de fato implementada, a incorporadora reteria R$111 mil, ou seja, aproximadamente aí 75% dos valores pagos, sendo 75 mil equivalente à metade do valor pago, além de 36 mil a título de corretagem. Ao passo que agora, atualmente, sem essa medida provisória, a construtora reteria apenas de 10 a 25% dos valores pagos, ou seja, algo em torno de 15 a 37 mil. Então, de 15 mil, passaria para 111 mil retidos em caso de distrato, uma medida que certamente dificulta ainda mais a vida de quem já perdeu o emprego ou de que teve outro motivo forte para fazer esse distrato.